Maravilhoso o vídeo, não tem o que falar, é uma peça de propaganda maravilhosa. Agora, o que não te contaram sobre o vídeo do Nicolas Ferreira? No Brasil é um país difícil. Vamos começar, vamos lá. Tem como adiantar pelo menos um pouco? Dá pra acelerar. Tá, vamos pôr no... 1,5? 1,5, vai. Vai lá. Fala devagar. De novo, o que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria pra viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo, nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse em 2022 com votos da esquerda... Só uma coisa, é uma dúvida técnica sincera mesmo. Ele apresentou via MP. Legal. Depois, houve articulação para que isso se tornasse lei e não se tornasse uma medida provisória? Porque aí também não adianta, né? Não adianta assim, puta, tem uma goteira aqui. Aí você pega o balde e fica segurando. Eu sou contra a goteira, hein? Não, pera lá. Você tá consertando a goteira, então alguém vai lá no telhado, tirar a telha que tá ruim, colocar um telhado novo. Não, então pera lá. Você também tá querendo vender o teu peixe ali, né? É foda. Você acha que alguém vai pensar nisso? Né? Mas vai, vamos continuar. O vídeo tá bom, inclusive. Eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS, que é o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência pra ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção pra cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta
mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas pra chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo Só uma diferente coisa, agora. não sei se vocês perceberam também, eles colocaram, isso aqui é tudo pensado, uma luz de cima, onde parece que ele tá ficando mais velho. Não, eles colocaram um efeito de que ele tá ficando mais velho mesmo. Tipo assim, o Nicolas, o conselheiro, está se colocando no lugar dos mais idosos, não é que ele é só um moleque, ele é um... Cara, tá tudo... Vai, vamos lá. Ó, olha o efeito. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais pra mudar o Brasil. Vamos lá. Maravilhoso vídeo, não tem o que falar, é uma peça de propaganda maravilhosa. Agora, o que não te contaram sobre o vídeo do Nicolas Ferreira. Número 1. Ele cita o Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que foram apoiados por... Não ouvi direito? Ah, mas você não larga o Bolsonaro? A gente não larga o Bolsonaro, né? A gente não para de falar do Bolsonaro. Você tá falando pra cobrar o Hugo Mota que você votou nele pra presidência da Câmara porque o Bolsonaro mandou, ele dizendo, não vou pautar impeachment de Lula, não vou pautar nada. Ô, Luiz, dá só um grauzinho no amarelo aí pra nós, né? Você apoiou o cara, bicho. E aí, uma outra coisa interessante é o seguinte. Você falou do Carlos Lupe, você falou do escândalo de corrupção, da impunidade, e eu concordo com tudo isso. Vamos lá. O que o Bolsonaro fez para virar essa chave, para acabar com corrupção no Brasil? Ele colocou um PGR que não investigou nenhum corrupto. Depois ele pegou esse mesmo PGR e indicou de novo para o mesmo cargo. 2 vezes. Esse PGR se chama Augusto Aras. Daí ele foi para a Suprema Corte, mesmo lugar que o Lewandowski, que hoje é ministro, saiu. Mesmo lugar onde o Flávio Dino está, que vocês brigaram com ele e tudo, e falaram que, nossa, não se pode colocar um comunista na Suprema Corte. Nessa mesma corte, o Bolsonaro fez 2 indicações. Um se chama Cássio Nunes, você conhece muito bem, que é um garantista. Ele disse, eu sou um garantista. E um outro cara chamado André Mendonça, que foi assessor do Toffoli e a favor do inquérito das fake news, cujo relator é Alexandre de Moraes. Então, é muito bonito você fazer um vídeo ali, com fundo preto, falando pausadamente, falando coisas que fazem total sentido, eu concordo com 99% do vídeo, tá muito bem feito, uma peça de propaganda maravilhosa. E o povo burro vai falar, o Lula, filha da puta, eu tô junto com você odiando o Lula. Legal. Só que a ferramenta apresentada para combater o Lula, qualquer, é a mesma coisa. É um cara chamado Jair Bolsonaro que fez a mesma coisa que o Lula. É exatamente a mesma coisa, ele foi lá e roubou o INSS? Não. Mas porque ele e a família dele são uma família de rachadores, de quadrilheiros, de vagabundos, e se não gostou me processe, a gente paga o preço até hoje desse tipo de escândalo de corrupção. É muito foda, né? Outra coisa, viu, Nicolas, que eu insisto em falar, é engraçado como eu não vi nem a esquerda falar disso, porque não interessa pra esquerda, e nem vocês, bolsonaristas. O que você acha, já que você é contra a corrupção? Eu sou contra também. Vamos ser todos contra a corrupção, a favor da paz mundial, contra a fome no mundo, a favor do amor generalizado? Legal. O que você acha de Gilmar Mendes salvar o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha do Ministério Público do Rio de Janeiro? Eu gostaria de saber disso. É uma pergunta... Isso não tá no teu vídeo. Né? É foda demais. É foda demais. Vamos lá? Vamos lá? Ainda no mesmo assunto? Dá uma olhada. INSS. Glaze se reúne com líderes e faz apelo contra a CPI para investigar fraudes em descontos. O governo argumenta que apurações são conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União e que o Congresso precisa focar em outros temas. Cara, não tem nem o que falar. O meme está pronto. O meme está pronto. Né? Não tem nem muito o que falar, assim. E as pessoas continuam, né? Continuam acreditando nesse partido. Que é aquela velha história. Cadê os artistas, né? Porque isso é um escândalo flagrante de corrupção. Cadê os nossos amigos artistas que fizeram L, que amam o Brasil, que são desconstruídos? Cadê esses caras? Cadê esses caras todos?